desculpa ser crítico, mas temos Michele em cima do muro hoje. Pô, dá para ficar em cima do muro nesse momento? Olha para a prática, presta atenção no dia a dia. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Com Daniel Martins e mais informação para nossa audiência. Diga, Daniel. Wellington, a gente fala agora sobre Eduardo Bolsonaro, que classificou como imatura a decisão da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro de divulgar um vídeo com críticas ao senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro. Em entrevista ao portal Metrópolis, nesta terça-feira, Eduardo disse que é natural que ocorra disputa por espaço, mas que Michele não deveria ter tornado público o conflito e defendeu que divergências sejam resolvidas internamente. O vídeo a que Eduardo se refere foi publicado por Michele há cerca de um mês, em que ela disse ter sido desrespeitada por Flávio Bolsonaro e abriu um novo flanco de desgaste para a pré-campanha presidencial do senador. Obrigado, Daniel. Olavo, esses dias eu disse aqui, não lembro se foi ontem ou anteontem, em relação a essa questão da Michele, e eu usei a expressão falta de traquejo político, né, que o vídeo tinha sido, e aí o Eduardo ontem usou essa questão da imaturidade, que é isso, em relação ao vídeo, tá? Em relação ao vídeo que ela publicou com críticas ao Flávio Bolsonaro sobre esse tema. E aí a gente falava sobre a falta de traquejo, agora o Eduardo fala sobre a imaturidade política de quem grava um vídeo de meia hora em um momento como esse que nós estamos enfrentando, né? Um momento de pré-campanha, em que nós estamos dizendo aqui que boa parte está jogando contra, né? Bom, nós falamos aqui já essa semana que os próprios candidatos, os partidos de direita, né, que se dizem de direita, estão tentando implodir a campanha do Flávio Bolsonaro a qualquer custo. E aí dentro do núcleo familiar tem essa questão envolvendo esse vídeo de 30 minutos, que já tem várias semanas que ele foi ao ar e que ainda continua trazendo efeitos negativos para a campanha do Flávio. Às vezes eu fico pensando que nós vamos virar programa de fofoca, né? Porque... Caso de família, né? Caso de família, enfim. Olha nós aqui outra vez, né? Com o mesmo tema, né? Com a mesma história. Vamos lá. Já era para ter parado, né? Já era para ter parado, mas o fogo amigo está aí muito presente, muito presente. O chefe da campanha de Flávio diz que Michele segue candidata. Michele tem o seu espaço, comentamos aqui. Michele tem o seu espaço para uma candidatura ao Senado em Brasília, garantido e tal. Mas vamos entender essa fala. Michele foi madura. Fecho muito com a expressão falta de traquejo político. Fecho muito. Tá certo. Falta de traquejo político é uma expressão cirúrgica. Mas não foi. E essa ausência de definição da Michele, será que está esperando a convenção? Será que está esperando o registro das candidaturas dia 25? Mas está esperando o quê? Né? Vamos aguardar o quê? Quando na verdade a articulação poderia estar pronta, quando na verdade poderiam já estar em campo, né? Até um artigo interessante sobre algum aumento de aceitação do governo Lula no interior, na região sudeste. Mas isso é porque a direita não está se esforçando nesse momento, não está fazendo o seu papel. Aqui nós estamos discutindo falas que já deveriam estar superadas, já deveriam ter sido cicatrizadas, e essas cicatrizes já não deveriam ser mais vistas como um sinal de superação de diferença. Mas o que nós temos? Desculpa ser crítico, mas temos Michele em cima do muro hoje. Pô, dá para ficar em cima do muro nesse momento? Olha para a prática, presta atenção no dia a dia. Veja uma pesquisa de hoje dizendo que há empate técnico entre Flávio e Lula. Bom, mas será que isso não é suficiente para unir um projeto, trabalharmos com um projeto único e não rachar mais? Sabe, algumas vezes os projetos pessoais,
os intentos pessoais, egoísticos muitas vezes, precisam ser superados. Abre mão pelo bem comum. Abre mão pelo bem comum. Vamos superar isso. Vamos deixar isso cicatrizar. Porque a cada vez que mexe, inflama de novo, né? É igual uma ferida, um machucado. Usei a figura da cicatrização. Mexeu e inflamou de novo. Caramba, vamos deixar isso cicatrizar. Pois é uma questão que a gente entende e que, repito aqui, muito tempo que esse assunto está na pauta e principalmente a grande imprensa quer isso. Quer explorar esse assunto ao máximo, quer, como que o pessoal fala lá, de girar a faca. Essa que é a questão. Ninguém aguenta mais falar sobre esse tema, mas a gente tem que voltar sempre porque ele ainda está vivo nos bastidores e é uma questão que eu acho que vale a pena a gente prestar atenção, porque isso é ruim para um período como esse. É ruim para um período eleitoral em que você está aí há poucas semanas da eleição e você tem que apagar esse incêndio, que é uma questão familiar, que poderia ter sido resolvida, inclusive, sem a percepção do grande público. Bom, Daniel Martins tem mais informação para a audiência da Auriverde Brasil. Diga, Daniel. Wellington, a gente fala agora sobre uma pesquisa divulgada hoje pelo Poder Data, que traz novos números sobre a avaliação do governo Lula. De acordo com a pesquisa, a desaprovação do governo petista é de 51%. Os eleitores que aprovam a gestão somam 43% e 6% não sabem ou não responderam. O Instituto Poder Data entrevistou 2.500 eleitores de todo o país entre os dias 18 e 20 de julho. A margem de erro do levantamento é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança da pesquisa é de 95%. Olavo, mais pesquisa, e de agora em diante o que mais vamos ter aqui ao longo das semanas são pesquisas eleitorais, porque elas vão saindo aos montes todas as semanas. Aliás, inclusive muito próximas umas das outras, né? Antigamente a pesquisa demorava um tempo para ser realizada, hoje com a questão da internet está mais fácil. Os institutos estão fazendo mais pesquisas com tempo menor. Tem um dado que me chamou a atenção, além dessa pesquisa Poder Data, realizada, repito, entre 18 e 20 de julho, em relação à avaliação de Lula. Olha só, a avaliação negativa de Lula caiu 10 pontos após o tarifaço, é o que diz essa pesquisa. Segundo o levantamento, a taxa de eleitores que diz que o trabalho do presidente é ruim ou péssimo caiu 10 pontos percentuais depois que o governo dos Estados Unidos confirmou o novo tarifaço sobre a importação de produtos brasileiros. A parcela do eleitorado que avalia que o desempenho do petista negativamente foi de 47%, que avalia o desempenho como negativo foi de 47 para 37 em uma semana. Eu não consigo entender, e aí são números de pesquisas, a gente vai repetir sempre aqui, que a pesquisa ela é induzida, tem alguém que paga, tem a questão de ser uma fotografia do momento, então daqui a pouco isso pode mudar, beleza, tem tudo isso. Mas o que chama atenção nesses 10 pontos em uma semana, na avaliação negativa, caiu 10 pontos, tem duas opções. Ou o eleitorado está por fora da questão do tarifaço, não está entendendo muito bem, aí responde qualquer coisa no questionário, ou é esse discurso do Lula de usar o Brasil soberano, de tentar colocar a culpa no Flávio, no Eduardo Bolsonaro, e que isso pode estar influenciando o eleitor, principalmente aquele eleitor que está por fora do assunto, que não está muito atento ao que está acontecendo, Olavo. Os liames, né, os vínculos entre as notícias, né? Esse resultado positivo do tarifaço, só entendendo, aqueles que votam entendendo que o governo Lula, aceitando ou admitindo que o governo Lula é um bom governo, vivem em Nárnia. Ou não vão no supermercado, não experimentam pagar a redução do nosso poder de compra em relação àquilo que trazíamos nas nossas sacolinhas de supermercado e trazemos hoje. Não estão em outro país, não estão aqui. Não estão vivendo o excesso de tributos que nos é cobrado a exaustão, não estão nem aí. Mas é um resultado, ao meu ver, esse resultado vem diretamente
dessa forma de campanha do Brasil soberano, bem recordado pelo Wellington, do Brasil soberano, dessa arrogância. Isso está dando resultado dentro do governo Lula. E se está dando resultado político, está dando resultado numa pesquisa de caráter eleitoral, amigo ouvinte, não haverá acordo com os Estados Unidos, porque a questão do governo federal não é resolver o problema da tarifação ou a questão da tarifação, é ser eleito, é um desespero. Só lembrando que a esquerda não tem um segundo homem, não tem, é Lula ou Lula. Lula, que consta, está doente, o Lula, o que consta, tem uma idade considerada avançada para concorrer a uma presidência da República. Não vamos esquecer de Biden nunca, mas está aí emplacando, usando estratégias, e o triste de ver é que o Ministério da Verdade, né, que não é o Ministério de Comunicação, o Ministério da Verdade tá impondo informações para o país, e as pessoas estão aceitando, estão se alimentando dessas informações que não são informações verdadeiras. Esse resultado dessa pesquisa Poder Data, né? Isso. É importante observarmos para entender que as nossas críticas da primeira matéria que tratamos aqui hoje são relevantes. Então aí trazem uma atualidade. E o nosso papel é multiplicar a informação, alertar, mostrar, porque de verdade, quem faz compra no supermercado, quem vai lá fazer a compra do mês, sente na pele o que está acontecendo. Mas até coloco, o Daniel tem uma segunda pesquisa do GERP, parece que foi divulgada hoje, que também está trazendo números interessantes. Mas fica para a nossa reflexão e o nosso olhar. Lula está conseguindo resultados políticos, entabulando uma big discussão com os norte-americanos e prejudicando os brasileiros. Amigo ouvinte, quem está pagando a conta do tarifaço somos nós. E vamos continuar pagando, né? Enquanto não tiver uma solução, enquanto não tiver o pulso firme para resolver esse problema. Nós falamos aqui, então, são 2 recortes dessa pesquisa. O Daniel falou sobre a aprovação do governo e eu falei também sobre a questão da avaliação pessoal do Lula, ou melhor, né, da desaprovação do trabalho do Lula, que caiu de 47 para 37 dos que reprovam aí o trabalho do presidente. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado, e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa: ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você? Um político? Um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu tô fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples: apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.